Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro O Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos estudar o capítulo 83 com o tema Conforme o Amor. Eu sou Brito e convido você para juntos estudarmos esta belíssima reflexão de Emmanuel sobre uma passagem belíssima de Paulo de Tarso, quando em Romanos, no capítulo 14, versículo 15, ele aconselha os romanos, os cristãos, para que eles não se contristem uns com os outros. Então nós vamos ouvir esta passagem de Romanos, capítulo 14, versículo 15, de Paulo de Tarso. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Baseado nesta passagem, Emmanuel, nobre espírito, guia de Francisco Cândido Xavier, ele fez uma reflexão maravilhosa desta passagem para que nós pudéssemos refletir sobre o que Paulo quis dizer aos romanos, mas especialmente trazendo esta passagem para os nossos dias, o que ela nos ensina. Então, Emmanuel inicia nessa sua mensagem intitulada Conforme o Amor, ele inicia dizendo o seguinte: preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referente à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem, e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir.
Muito bem, meus queridos irmãos, pensando neste belíssimo texto de Emmanuel, fazendo também as nossas reflexões sobre o que Emmanuel diz, nós percebemos que ele inicia dizendo que preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos. Que preconceito dogmático é esse que tem feito tantas vítimas? Primeiro vamos entender melhor o que é um preconceito dogmático. O que é o dogmatismo? Ora, dogmatismo é uma corrente filosófica que se fundamenta nas verdades absolutas. Consiste em acreditar em algo por imposição e de forma submissa, sem questionar a sua veracidade. Ok? Por exemplo, os dogmas pregados pelas religiões são eles que justificam o discurso e a prática religiosa. Por esse motivo, não são questionados pelos seus seguidores. Quando nós estudamos o cristianismo, nós percebemos a existência de dois cristianismos. Um cristianismo evangélico e outro que se baseia mais nos dogmas. O cristianismo evangélico, ele tem sua base no Evangelho e nas suas variações no Novo Testamento. Já o cristianismo dogmático, ele se constitui de doutrinas que causam muitas polêmicas, porque elas estão apoiadas em interpretações forçadas da Bíblia, às vezes interpretações alegóricas, outras vezes interpretações literais. Vamos exemplificar alguns desses dogmas. Por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade, que afirma que Jesus é Deus tal qual o Pai. Esse dogma surgiu no Concílio Ecumênico de Nicéia no ano de 325. Porque Jesus disse que eu e o Pai somos um, muitas pessoas interpretam que Jesus é Deus, quando na realidade Jesus sempre falou que ele era o Filho de Deus, que ele e o Pai trabalhavam. Que bom só Deus, não ele. Então foram muitas passagens que nós compreendemos que Jesus foi o enviado de Deus, um Filho querido, o mais perfeito que já pisou aqui na terra, para nos ensinar a amar. Então também esse dogma afirma que o Espírito Santo é Deus. Também se iniciou em 325 e se firmou no Concílio de Constantinopla, em 381, e outros concílios posteriores. Então é um dogma da Santíssima Trindade, dizendo que Jesus, Deus e o Espírito Santo são a mesma coisa. Nós temos também o dogma da Eucaristia, que afirma que depois de consagrados o vinho e a hóstia se torna o corpo real de Jesus. Esse também é um dogma que se originou pela interpretação literal dos textos do Evangelho. Quando Jesus, na ceia, com os seus apóstolos, disse: isto é meu corpo e isto é meu sangue. Alguns cristãos, e nós também espíritas, somos cristãos, nós interpretamos esta passagem de maneira figurada. Então são muitos, meus queridos, os dogmas religiosos, e isso leva irmãos a serem preconceituosos uns com os outros. No tempo de Paulo de Tarso, a questão objeto da reflexão de Emmanuel e da nossa reflexão de hoje, ela foi colocada por Paulo porque o alimento era considerado impuro.
Mas Paulo sempre dizia que os alimentos não eram impuros em si, mas somente no pensamento daquele que assim acreditava. Então, o alimento que era oferecido em sacrifício no templo era impuro. Certas determinadas carnes eram impuras. E Paulo sempre dizia que o alimento não era impuro em si mesmo, e sim no pensamento daqueles que assim acreditavam. Então, segundo Paulo, um irmão que se contristava, ou seja, se afligia, se magoava naquela época com seu irmão por causa da comida, ele não estava andando conforme o amor. E Emmanuel, refletindo noutro trecho desta passagem, ele aprofunda mais as suas reflexões quando diz: noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referente à comida impura. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discórdia. Então, diante dessas reflexões de Emmanuel, como poderíamos melhorar nossa convivência com as pessoas de outras religiões? Irmãos que acreditam que o Espiritismo é um erro, quando o livre-arbítrio não é respeitado nem mesmo dentro de casa, onde o pai segue um caminho e, por se considerar mais experiente, não aceita a religião escolhida pelos filhos. Irmãos não aceitam a religião de outros irmãos. São preconceitos colocados dentro do lar, no trabalho, na sociedade. Mas diz a nossa nobre Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, que os preconceitos dogmáticos, eles são herança do primarismo egoístico do ser humano. De quando ainda nós almejávamos todos os frutos de alegria e felicidade para nós mesmos, que ainda hoje divide as criaturas, que é gerador de conflitos. E nesses conflitos predominam a impiedade, responde pelas guerras destruidoras, onde os povos, as nações se atiram uns contra os outros, devorados pela volúpia da alucinação. Diz ainda Joana que o preconceito dogmático é filho ignóbil do instinto predominante em a natureza humana. Assume, arrogante, o comando da mente e atira aquele que lhe tomba nas malhas apertadas contra todos quantos se lhe afiguram inferiores. Olha que coisa! E aí ela lembra que nós encontramos esses preconceitos dogmáticos nas religiões. Religiões que se destacam pelo fanatismo, onde os seus crentes, os seus fregueses se apresentam envenenados pelo orgulho, pela ignorância da realidade, perseguindo e malsinando sem compaixão. Jesus, meus queridos, ele experimentou muitos preconceitos dos rabinos, dos fariseus. Apesar de Jesus ter demonstrado toda a sua superioridade moral, intelectual, religiosa, isso tudo perturbava esses irmãos rabinos e fariseus. Isso fez com que eles tramassem de maneira covarde a crucificação de Jesus. E você, querido irmão, você já sofreu preconceito religioso por causa da sua crença? Muitos irmãos sofreram. João Hus, Jerônimo de Praga, Martinho Lutero, entre incontáveis irmãos, eles também pagaram o tributo das inclementes perseguições,
pelos preconceitos religiosos. Então, muitas pessoas sofrem, outras já sofreram preconceitos pela religião que professam. Por isso, diz Joana que a fraternidade e a compreensão dos direitos humanos para todos representa significativo passo para o desenvolvimento moral e intelectual do ser humano. Qualquer tipo de preconceito, meus queridos, qualquer tipo de julgamento prévio e de condenação sem justificativa, traduz em nós um atraso moral, um atraso ético e espiritual. Por isso, Jesus, que é o símbolo do amor sem limite, ele rompeu com todos os preconceitos, com os preconceitos de raça, de crença, político, de ideologia contra a mulher, as minorias. Jesus instalou na Terra o período da verdadeira união das almas, que lentamente se vai realizando entre os seres humanos. E Emmanuel, no último parágrafo de sua bela reflexão, Conforme o Amor, nos diz que, ao percebermos que algum amigo continua prisioneiro dessas ilusões dogmáticas, devemos recordar que Jesus se entregou à cruz por causa dele. Então, meus queridos, Emmanuel nos chama a atenção para não julgarmos nossos irmãos, e sim agirmos com bondade quando fizermos nossas análises, nossas observações sobre esse irmão. Que nossa observação seja construtiva e santificante. Dessa maneira, meus queridos, vocês que estão nos acompanhando, vivamos conforme o amor. Transformemo-nos num cântaro cheio de compreensão, pois só assim encontraremos infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Ok, muito bem. Esta foi a minha contribuição. Muito feliz estou por ter participado deste programa de hoje, Jesus por Emmanuel. Paz e luz para todos.